Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estou aqui para mais uma aula, mais um momento delicioso, né? Nós estamos falando sobre pontos importantes sobre a história do teatro brasileiro, né? Sobre os momentos, os bastidores, o que aconteceu, né? Na escola vocês com certeza estudam e já ouviram falar sobre muitos nomes, né? Que eu já falei aqui, já citei e vou continuar citando a partir desse livro aqui, ó. Desse livro que é maravilhoso, tem muitos pontos importantes, que é a história do teatro brasileiro, tá, gente? Então é muito legal. E já falamos de muitas coisas, então se você gosta desses assuntos, volta, porque tem muito vídeo aí para você ver, muita coisa para assistir, tá? Hoje eu queria começar a falar sobre um assunto que nós vamos entrar em vários nomes, conhecer vários nomes que você com certeza já ouviu na escola, que é o teatro romântico, né? É um teatro, a gente costuma falar assim, né? Ah, eu gosto de fazer comédia. Aliás, tem uns vídeos aqui que eu já falei sobre a diferença do que é comédia, do que é drama, do que é, né? Tudo isso a gente já falou aqui. Mas agora eu queria trazer, a partir dos escritos desse livro, o que significa esse teatro romântico? Como que começou essa ideia do teatro romântico, né? Eu acho que isso é bem importante da gente também buscar na história, né? Para entender o que é, como é que foi naquela época. E olha que foi há muitos anos atrás, viu? Mas vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu, como que começou esse teatro romântico e o que era esse teatro romântico? Vamos lá? Bom, então vamos lá. O teatro romântico. O advento do romantismo. A cauda do século XVIII arrasta-se ainda no XIX, mas não seremos nós, jovens, que vimos Bonaparte, que a iremos carregar. Vitor Hugo. Essa fala do Vitor Hugo, tá? De repente, em 1836, eu falei que era muitos anos atrás, tá? 1836, chega ao teatro brasileiro a onda revolucionária romântica, de cambulhada, com melodramas modernos, de segunda geração, perturbando para sempre, por parte do público e da crítica, a caracterização exata de um ou de outro gênero, não raro irmanado sob a etiqueta de dramalhão. Com certeza já ouviu falar nisso, né? Então, o que era? Era aquele teatro que era bem romântico, bem dramático, né? Acredito que a gente vai com certeza ouvir aqui, né? Mas acredito que eram espetáculos bem melodramáticos, sofredores, aqueles romances, né? Aquelas tragédias difíceis. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que eles seguiam aqui. Os atores portugueses haviam trocado o Teatro Constitucional Fluminense, denominação que duraria até 1838, por outra sala, abrindo para João Caetano a possibilidade de apresentar-se no palco de maior prestígio no país como primeiro ator e chefe de companhia. A rivalidade entre os dois elencos ensejou a entrada em cena da nova escola, que vinha romper a pasmaceira de um repertório antiquado e remoído à exaustão. Começava-se a importar de Paris, sem a intermediação de Lisboa. Num pequeno lapso de tempo, a plateia carioca viu O Rei se Diverte, de Victor Hugo, A Torre de Nesle e Catarina Howard, de Alexandre Dumas, ao lado de verdadeiros clássicos do melodrama, como 30 anos ou A Vida de um Jogador, escrito em 1827. Com a intenção declarada de liquidar a unidade de tempo e os 6 degraus do crime, de 1831. Justiano José da Rocha registrou em cima dos acontecimentos o clima de competição e hesitação provocado por essa súbita reviravolta. Então vamos ver o que ele fala. Aberta estava a nova carreira. Nela se precipitaram os 2 teatros, a mórfia, de quem havia de desperdiçar maior número de riquezas, antes que o público esteja satisfeito de um drama,
quando ele vai principiando a entendê-lo, quando os atores vão se penetrando de seus papéis e tomando conta do caráter que tem de representar. Desastre e em breve teremos esgotado todas as riquezas dos Dumas, dos Hugos, todos esses dramas, todas essas tragédias com que a fecundidade de tantos escritores alimenta continuadamente os teatros. Então, né, você vê que tinha ali algumas pessoas já não gostavam, né, aquela coisa, né, nunca foi, lógico, né, não ia ser 100% perfeito, e sempre alguém ia discordar de alguma coisa. Vamos ver no jornalismo, né, o que aconteceu ali, como eles receberam, né, esse romantismo. Poucos anos antes, o jornalismo parisiense, em fase de grande expansão, inventaram o feuilleton. Graficamente, a colocação da matéria ao pé da página sob um traço horizontal que, por assim dizer, a isolava, privilegiando. Quanto ao texto, um tom que desse prazer à leitura, mas sem perda da qualidade literária. Era ali que se obrigavam, conforme os dias, os romances publicados em série, ou os de Eugène Sue, entre outros, né, entre os primeiros, né? E a crítica teatral de um Jules Janin, feita para deleitar e não apenas para julgar. O gênero estava fadado a deixar marcas duradouras no Brasil, através do romance folhetim, do rodapé literário e da crônica leve, um tanto fantasiosa, como a cultivaram, entre outros, aí lá vem os nomes conhecidos: Martins Pena, Alencar Macedo, França Júnior e Machado de Assis. Então olha que interessante, né? A gente descobrir esses nomes, em quais períodos eles faziam parte, né? Do teatro, né? E da nossa história, né? A gente com certeza já ouviu esses nomes. Eles faziam parte desses movimentos. Machado de Assis fazia, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né? É o que todo mundo já ouviu falar, né? Ele fez parte do romantismo. Então, olha que interessante. Vamos ver qual foi a contribuição dele. Aliás, esse livro vai ter momentos que ele vai reservar apenas para falar de cada autor desses conhecidos, qual era o papel deles naquele momento, o que eles faziam. Então, acho que é bem interessante para a gente poder descobrir, né, o que acontecia com eles. Bom, vamos lá. A ambição de Justiniano, iniciando-se no jornalismo depois de completar estudos secundários em Paris e jurídicos em São Paulo, era introduzir na cinzenta imprensa brasileira o feuilleton, essa abençoada invenção da literatura periódica. Filha mimosa de brilhante imaginação, que ele não sabia como verter, não lhe agradando nem folhetão, que soa tão mal, nem folhazinha a tradução literária. 5 anos depois, em 1841, quando ele volta à crítica teatral, que logo abandonara, a forma definitiva já fora descoberta: folhetim. O candidato a folhetinista pretendia receber de braços abertos o romantismo. Propunha a si mesmo a preceder a estreia de A Torre de Nesle, de um pequeno artigo sobre a diferença da escola clássica e romântica, cuja luta tanto tempo ocupou a atenção dos teatros na França, da qual pouca gente entre nós está ao fato que, sem esse conhecimento, impossível nos parece a inteligência das novas produções. Então, né, ali tudo acompanhando, né, o teatro. Você vê como que tinha um acompanhamento, o jornalismo, a crítica, né, as redes de comunicação daquela época funcionavam junto com o teatro, né? Então chegou essa onda do romantismo, né? Os palcos começaram a ser ocupados com essas expressões e logo junto vinha todo o jornalismo, vinha todos os meios de comunicação da época trazendo informações que o público estava curtindo, o público estava gostando, né? Eu fico imaginando como num cinema mesmo, né? Naquela época, em 1841, eles vestidos, dá para montar uma peça sobre isso, né? Eles vestidos com aquelas roupas daquela época, sentados nos jardins, né? Nas praças, né? Porque naquela época esse era o meio de encontro deles, né? E aí eles sentados ali com jornais, lendo folhetins, né? Sobre
as peças que estavam acontecendo, o que estava acontecendo naquela, né, o drama daquela época, né? Muito interessante, né, gente? Bom, mas fique aqui, vamos dar continuidade a esse assunto muito legal. E a gente ainda tem, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, tá bom? Um beijo e fique com a gente.